Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Os que trouxeram a sua Bíblia, abra comigo no livro de Isaías, capítulo 53, e o versículo 1. Aleluia. Aleluia, Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, e o versículo 1. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Santo e bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia. Poderoso Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Isaías, capítulo 53, e o versículo 1. Amém? Aleluia. Feliz de estar aqui conhecendo esse lugar tão lindo e tão maravilhoso, onde já sentimos a presença do Senhor. Aleluia, Senhor. Minha saudação ao pastor Nelson. Traga ao Senhor 3 saudações nessa noite. Meu pastor presidente da Assembleia de Deus da Barra do Ribeiro, pastor Paulo Terra, pastor Júnior Terra e o pastor Israel Terra. O Senhor não vai se sujar com tanta terra aí na Santa Santa. Aleluia, Senhor. Ao Dilson também. Aleluia. Todos os obreiros com a paz do Senhor. Amém? É um prazer ver o Marco Antônio aqui. Aleluia. Marco Antônio lá de Alvorada. Aleluia. Lá da Salomé. Próximo à rua onde eu nasci. Rua Campos Verdes. Aleluia, Senhor. É um prazer te ver aqui. Amém? Me emocionei quando te vi aqui. Deus tem algo para nós dois hoje nesse culto. Aleluia. Já estou sentindo, irmãos, a presença de Deus. Amém? Aleluia. Já começo a entender o porquê eu fui parar aqui hoje numa segunda-feira. Amém? Aleluia, Senhor. Foi para ver o Marco Antônio dizer que Jesus ama ele e a gente vai dar a volta por cima. Aleluia, Senhor. Livro de Isaías, capítulo 53, e versículo 1, diz assim: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca, não tinha aparência e nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de um em quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aleluia, Senhor. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, mas ele não abriu a sua boca. Aleluia, Amém? Senhor. A igreja pode assentar-se em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Se puder aumentar um pouquinho só o fundo musical, vai ficar perfeito. Obrigado. Aleluia. Quantos querem continuar sentindo a mão do Senhor sobre nós? Quando nós abramos a nossa Bíblia Sagrada no livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, nós aprendemos que a Bíblia Sagrada, ela contém 66 livros. 66 livros compõem esse livro lindo e maravilhoso que nós trouxemos hoje ao culto para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Nós aprendemos que do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse,
nós entendemos através daqueles homens que estudam a Bíblia Sagrada, que a Bíblia Sagrada ela demorou 1.600 anos para ser organizada, compilada e cair de duas formas para a igreja. Primeira forma é uma forma espiritual, a qual ela caiu ao nosso coração. E a segunda forma é uma forma física, é uma forma impressa. É bem verdade que no tempo de uma tecnologia, muitas pessoas já têm vindo até o culto e têm trazido a sua Bíblia Sagrada dentro de um telefone celular. Mas eu costumo dizer que não importa se ela é impressa ou ela é dentro de um smartphone ou dentro de um telefone celular. O que mais importa é a palavra de Deus que está guardada dentro dos nossos corações. Nós aprendemos que em 1.600 anos não é 16 dias. 1.600 anos não é 16 meses. 1.600 anos são 16 séculos de história para que a Bíblia Sagrada caísse no coração da igreja. Homens e mulheres deixaram que a sua vida fosse lida pelo Espírito Santo de Deus em Israel. E depois que a sua vida foi lida, sua vida se tornou história. E depois de se tornar história, a sua vida se tornou a palavra de Deus. E por isso que nós estamos aqui. Do primeiro homem que escreveu um primeiro livro da Bíblia Sagrada. E não escreveu só o primeiro, mas escreveu 5 livros, que é um homem chamado Moisés. Até o último homem que escreveu o último livro da Bíblia Sagrada, que é um homem chamado João, na ilha de Patmos, no ano 96 depois de Cristo. Nós temos 40 escritores que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para que essa Bíblia Sagrada se tornasse realidade, para que a palavra de Deus se tornasse realidade e nós pudéssemos estudar a palavra de Deus. É bem verdade que quando nós abrimos a nossa Bíblia Sagrada, no livro do profeta Isaías, nós aprendemos que o livro do profeta Isaías, ele é um livro especial. O livro do profeta Isaías, ele é o único livro da Bíblia Sagrada que ele é considerado uma Bíblia dentro da própria Bíblia Sagrada. O livro de Isaías, igreja, ele contém 66 capítulos. 66 capítulos compõem o livro de Isaías. E o livro de Isaías, ele é considerado pela teologia uma Bíblia dentro da própria Bíblia Sagrada. Se nós tivéssemos hoje, pastor Nelson, numa ilha deserta, e 65 livros da Bíblia Sagrada fossem excluídos do nosso conhecimento, e nós tivéssemos só o livro de Isaías à nossa disposição, nós conseguiríamos entender todo o projeto de salvação que o Senhor tem com a sua igreja. Nós conseguiríamos entender o início, o meio e o final do projeto de salvação que o Senhor tem com a sua igreja. O livro do profeta Isaías, ele é dividido de duas formas. Quando nós abrimos a nossa Bíblia Sagrada no livro do profeta Isaías, nós aprendemos, igreja, que o livro do profeta Isaías, ele tem duas divisões, e esse é o título da mensagem para essa noite. Quando nós abrimos o livro do profeta Isaías com a nossa mão esquerda, e a gente começa a folhear capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, até o capítulo 39 do livro de Isaías, nós temos uma divisão. Depois nós trocamos a nossa mão e a gente começa a folhear o livro do profeta Isaías com a nossa mão direita. E do capítulo 39 ao capítulo 66 do livro de Isaías, nós temos uma outra divisão. Da mesma forma, igreja, que a Bíblia Sagrada, ela tem 66 livros. O livro de Isaías, ele tem 66 capítulos, divididos de duas formas. Do capítulo 1 ao capítulo 39 do livro de Isaías, nós temos um resumo dos primeiros 39 livros do Antigo Testamento. Quem já leu o livro de Isaías, os seus 66 capítulos, sabem que o livro de Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 39 do seu livro, Isaías recebe uma visão da parte do Senhor. E essa visão que ele recebe da parte do Senhor é uma visão que é uma visão comprimida, é uma visão diminutiva, é uma revisão resumida dos primeiros 39 livros que nós temos na Bíblia Sagrada. Isaías, irmãos, ele recebe uma visão da parte do Senhor. E Deus, ele pega Isaías
e vira as costas de Isaías para o futuro. E Isaías, ele olha para o passado e ele conversa com a nação de Israel por 39 capítulos da sua vida. Vou repetir de novo para você gravar o final da mensagem. Isaías, Deus pega Isaías e tira os seus olhos do futuro e coloca Isaías para trás. E Isaías conversa por 39 capítulos com a nação de Israel sobre aquilo que era passado. Do capítulo 39 em diante, Isaías, irmãos, ele recebe uma outra visão. E a visão a qual Deus deu para Isaías são de novos 27 capítulos que perfazem os 27 livros do Novo Testamento. Isaías, igreja, ele olha para trás e conversa com a nação de Israel por 39 capítulos sobre a história de Israel, sobre os profetas. Ele conversa por 39 capítulos sobre o tabernáculo. Ele conversa por 39 capítulos sobre a história antiga da nação de Israel, sobre homens que passaram e já tinham morrido, sobre homens que deixaram palavras e agora essas palavras eram escritas e eram escriturísticas, ou as suas palavras também eram sobre a história, sobre o passado. 39 capítulos, Isaías olha para trás e conversa com a nação de Israel sobre o passado. Mas do capítulo 39 a seguir, Deus, igreja, vira as costas de Isaías. E Isaías para de olhar para o passado. E agora Isaías recebe uma visão do futuro. E a visão que Isaías recebe do futuro é uma visão nova. Porque é a visão dos 27 livros que nós temos no Novo Testamento. É a visão de um Cristo na cruz do Calvário. É a visão, irmãos, que Deus leva a Isaías. E pasma, igreja, Jesus na época do livro de Isaías ainda nem existia. Jesus, ele ia existir 700 a 800 anos depois do tempo de Isaías. Mas Deus pegou Isaías e levou Isaías ao futuro. E Isaías viu nosso Jesus na cruz do Calvário de braços abertos. Isaías viu uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Isaías, ele viu o Gólgota. E Isaías viu Cristo morrer, viu Cristo ressuscitar. E Isaías também viu toda a obra de salvação na cruz do Calvário. E é essa obra que faz com que a gente esteja aqui hoje dando glória a Deus, aleluia, e sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero perguntar quem é grato por essa visão, quem é grato pela cruz do Calvário, quem é grato por Jesus e pode levantar as suas mãos ao céu e glorificar o nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Quando nós abrimos a nossa Bíblia Sagrada, eu quero que você grave isso. Quando nós abrimos a nossa Bíblia Sagrada no livro de Isaías, nós aprendemos, irmãos, que o livro de Isaías, ele tem duas alianças. Isaías, ele tem duas alianças num livro só. Da mesma forma que aqueles que são casados e portam uma aliança hoje na sua mão esquerda. Aqueles que são noivo e portam uma aliança na sua mão direita. Ou até aqueles mesmo que na geração de hoje tem uma aliança de compromisso com uma mulher ou com um homem. Nós trazemos uma aliança e essa aliança nada mais é do que um compromisso externo que está gravado no nosso interior. Aquilo que está na nossa mão, esse pedaço de ouro, nada é mais do que aquele compromisso que nós temos firmado com o nosso cônjuge. O livro do profeta Isaías, homens e mulheres que me ouvem, ele tem duas alianças. A primeira aliança Deus faz com um homem chamado Moisés em cima do monte. A segunda aliança Deus, já repeti no início da mensagem, faz com Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essas duas alianças, elas se fundem num livro só. É por isso que o livro de Isaías se torna um livro poderoso. Porque o livro de Isaías vai se juntando duas alianças num livro só. É bem verdade, igreja, que quando nós abrimos a nossa Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, nós aprendemos que toda a mensagem do Antigo Testamento, ela está baseada num homem chamado Moisés. Moisés foi o homem que escreveu os pilares da Bíblia. Moisés foi o homem que escreveu, eu costumo dizer, os fundamentos para que Cristo viesse a aparecer. Então todos os profetas olharam para Moisés, todos os homens de Israel olharam para Moisés.
E esse homem chamado Moisés, você conhece a história, aos 40 anos de idade, esse homem tinha uma saúde perfeita. Aos 40 anos de idade, esse homem tinha uma saúde intacta. Aos 40 anos de idade, eu costumo dizer que Moisés, ele seria como os meninos que hoje têm a oportunidade de entrar dentro de uma academia e fazer uma academia e ter o seu corpo sarado, ter músculos em todo o seu corpo. Moisés, irmãos, era um homem aos 40 anos de idade, com a sua saúde perfeita, perfeitamente a sua mente perfeita. Moisés tinha um corpo perfeito, uma pele perfeita. Moisés, diz a história, que já tinha uma estratégia militar preparada para tirar a nação de Israel do Egito, porque a nação de Israel já estava há 430 anos aprisionado. Mas Moisés ia aprender que não seria aos 40 anos de idade que Deus usaria Moisés. Moisés ia aprender no decorrer da sua vida, que não era no auge da sua força física, que não era no auge da sua sabedoria militar e da sua sabedoria intelectual, que Deus ia usar Moisés. Aos 40 anos de idade, Moisés se precipita. Aos 40 anos de idade, Moisés se coloca à frente do projeto de Deus. E diz a Bíblia Sagrada que por alguns percursos da vida, Faraó começa a perseguir Moisés. E Moisés, então, agora a igreja, ele tem que sair de dentro do Egito, do lugar onde ele era filho da filha de Faraó, chamado assim. Era um lugar onde Moisés estava confortável. Agora, pela primeira vez na vida, Moisés tem que colocar os seus pés na areia do deserto do Sinai. E Moisés tem que caminhar e caminhar até Moisés descobrir que Deus tinha uma nova saída para ele. Moisés, a igreja, sai de dentro do palácio. E agora Moisés vai caminhar no meio do deserto. No meio do deserto, Deus socorre Moisés. Deus deu uma família para Moisés. Deus deu para Moisés uma esposa chamada Zípora. Deus deu para Moisés um sogro chamado, um sogro especial. Deus deu um sogro chamado Reto. A sogra, Deus não fala o seu nome, mas Deus dá uma família para Moisés. Quando Deus dá uma família para Moisés, o sogro de Moisés agora dá uma atribuição para Moisés. E a atribuição que ele dá para Moisés é de cuidar ovelhas no meio do deserto, é de cuidar as cabras, é de cuidar dos animais do seu sogro. E agora, irmãos, Moisés, ele vai passar 40 anos cuidando de ovelha. Eu vou repetir, Moisés, ele vai passar 40 anos da sua vida cuidando de ovelhas. Mas os 40 anos que Moisés cuida de ovelha, eu quero dizer uma coisa para a igreja. Moisés, ele recebe um companheiro no meio do deserto. Ele recebe aquilo que a nação trabalhista nos dias de hoje chama de radiação não ionizante, que é o sol e a chuva. Moisés não recebe a chuva, mas Moisés recebe por 40 anos o sol. O sol lá no Oriente Médio, ele tem uma temperatura de 53 graus positivos. Agora você pensa num homem que se acorda às 8 horas da manhã, e esse homem tem que trabalhar cuidando das ovelhas do seu sogro das 8 até as 16, 17 horas da tarde. Pensa, irmãos, num sol de 53 graus positivos sobre Moisés. Moisés, irmãos, não tinha filtro solar, nem o número 15, nem o número 30, e nem tampouco o número 60. E Moisés, agora, diz a história que vai perdendo a sua saúde no decorrer dos anos. Pensa no homem, num sol, pegando na sua cabeça, e pegando nos seus olhos, e pegando no seu corpo por 40 anos. E 40 anos, irmãos, de Moisés no meio do deserto. A saúde de Moisés, ela foi roubada. A saúde de Moisés, ela é levada. E Moisés, igreja, volta a aparecer de novo na Bíblia Sagrada com 80 anos de idade. E quando ele aparece com 80 anos de idade, já não é mais um moço de 40 anos, já não é mais aquele homem forte, já não é mais aquele homem com aquela pele saudável, já não é mais aquele homem com vigor físico. Agora Moisés, irmãos, ele tem nas suas mãos um cajado, e esse cajado não é só um cajado, esse cajado, igreja que me ouve e presta atenção nas palavras que Deus revela a nós.
nós. Esse cajado, irmãos, agora é uma bengala, aonde Moisés fica no chão, e essa bengala, irmãos, é o sustentáculo da saúde de Moisés. Se Moisés tira a bengala, ele vai para a esquerda. Se ele tira a bengala, Moisés ele pende para a direita. Moisés, irmãos, agora já é um homem, irmãos, idoso, já é um homem com a sua pele castigada, já é um homem com a sua saúde debilitada. Mas esse homem que Deus olha para o deserto e diz: Moisés, chegou a hora e chegou o momento, Moisés, que eu vou te usar. Chegou, Moisés, a hora e o momento que eu vou te usar. Tem gente que já deu glória a Deus porque já entendeu. Eu vou repetir de novo. Deus olhou para um homem idoso com uma bengala no meio do deserto, e Deus fala: Moisés, chegou a hora e chegou o momento que eu vou te usar. Quando nós começamos, irmãos, a olhar para o nosso Brasil, a gente aprende, irmãos, que a nação brasileira, desde 1980, ela vem sendo cuidada pela Previdência Social. A Previdência Social em 1980 era para ter feito uma reforma e não fez. Ano de 90 era para fazer e não fez. Ano de 2000 era para fazer e não fez. Agora chegou a hora de fazer. Você sabia que alguns anos atrás existia 10 pessoas de carteira assinada para sustentar um aposentado ou uma pessoa inválida ou que está doente na sua casa? Mas nos últimos anos, igreja, nós já estamos em 3 por 1. A cada 3 homens de carteira assinada sustentam um aposentado ou um homem que está inválido ou acidentado na sua casa devido à jornada laboral. Mas nós, pastor Nelson, estamos se encaminhando para ser 1 por 1. Logo, cada trabalhador do Brasil vai sustentar um aposentado ou vai sustentar uma pessoa acidentada. Igreja, o que eu quero dizer com essas palavras? A minha geração, e quem sabe a sua geração, nós vamos trabalhar e trabalhar e trabalhar para um dia a gente se aposentar, para um dia a gente sentar na nossa cadeira de balanço e olhar os netos na frente de casa, e a gente pensa em terminar a nossa vida assim. Mas pode ser que eu e você não tenhamos aposentadoria, porque a Previdência Social está para quebrar a qualquer momento. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu aprendo que Deus nunca aposentou um homem ou uma mulher na Bíblia Sagrada. Eu já vi que tem irmãos que já entenderam o mistério, então eu volto a repetir: Deus jamais vai aposentar um homem dele, uma mulher dele na sua obra. Enquanto houver força para a gente levar a Bíblia e gritar, a gente vai gritar. Enquanto houver força para a gente adorar, a gente vai adorar. Enquanto o coral você tiver força para levantar o arquivo e dizer que Jesus é bom, Ele salva e Ele batiza, a gente vai fazer. Não adianta querer entregar a tua carteira de trabalho no RH espiritual. Jesus não vai dar baixa nela. Ele vai dizer para ti: trabalha. Ele vai dizer: trabalha. Pega na mão da pessoa que está do teu lado nessa noite. Chacoalha ela, porque ela não vai dormir. Aleluia. E diga para ela: vamos trabalhar para Jesus. Diga para ela: vamos trabalhar para Jesus. Diga: Jesus não vai te aposentar. Ainda força. Ainda força para gente. Quem acredita, levanta a mão para o céu. Levanta a mão para o céu. Igreja, eu quero ver quem vem para adorar a Deus hoje. Eu quero ver quem pode abrir a sua boca e começar a dar glória a Deus. Aleluia. Estou sentindo uma graça do Espírito Santo de Deus. Pastor Nelson, eu estou sentindo uma graça do Espírito Santo de Deus, porque Jesus já começa a me revelar que vai renovar gente aqui agora. Gente que estava fraca, que chegou aqui hoje querendo desistir. Jesus manda dizer para ti: há muita coisa para fazer ainda, há muita mensagem para pregar ainda, há muito louvor para entregar ainda, há muita profecia para entregar ainda. É esse homem, igreja, que Deus olha para o deserto. É esse homem que Deus olha para ele e dá uma igreja.
para lhe pastorar. Pastor Moisés, irmãos, pastoreava uma igreja de 3 milhões de pessoas. E é desse jeito que eu prego. Moisés, irmãos, pastoreava uma igreja de 3 milhões de pessoas. E Moisés, irmão, se sentava, diz a Bíblia Sagrada, na sua cadeira. E Moisés começava a dar uma clínica pastoral às 8 da manhã. E ia à igreja até a tarde do dia, pastoreando a igreja, cuidando da igreja. O pastor Moisés, com a sua bengala, deixava no cantinho da cadeira e ia conversando com a igreja, ia dando conselho para a igreja. É esse homem, igreja, de 80 anos de idade, que ouve a voz de Deus dentro da sua cabana. Esse homem aos 80 anos de idade, que ouve a voz do Senhor dentro da sua cabana e do seu escritório. E a voz de Deus foi uma: Moisés, oh Moisés, eu quero falar contigo, Moisés. Sobe em cima do monte, Moisés, que eu quero ter um particular contigo, Moisés. Sobe, Moisés, em cima do monte, que eu quero falar contigo. Moisés, irmãos, então abriu, irmãos, a sua cortina e olhou para o monte e se apavorou. O monte, homens que me ouvem, tinha 2.400 metros de altura. Para um idoso com uma bengala, para um homem cansado do tempo, subir 2 quilômetros e 400 metros de altura é muita coisa, sem elevador, sem avião, sem helicóptero, sem nada, apenas a pé e com a sua bengala. Deus mandou Moisés subir em cima daquele monte. Você quer saber como Moisés se sentiu? Quem já subiu a Serra Gaúcha sabe, quando a gente sobe acima do nível do mar, a nossa cabeça fica um pouco inchada, os nossos ouvidos fecham. Tem pessoas que têm sentimento de vomitar, passam, tem náuseas, porque quando a gente sobe acima do nível do mar, o nosso organismo fica um pouco mexido. Moisés tem que pegar essa responsabilidade de subir em cima do monte para ouvir a voz de Deus. Tem gente que diz que, aleluia, eu nunca vi, irmãos, alguém fazer um sacrifício a Deus e Deus não honrar. Eu nunca vi, irmãos, alguém dobrar o seu joelho para orar e Deus não ouvir a oração desse homem e não ouvir a oração dessa mulher. Eu vou repetir de novo: eu nunca vi alguém orar e Deus não honrar a oração. Eu nunca vi alguém se consagrar e Deus não honrar esse homem e essa mulher. Eu nunca vi uma igreja levantar a mão e começar a clamar e Deus não honrar essa mulher. Eu nunca vi um homem e uma mulher olhar para a Bíblia e jejuar e orar e Deus não derramar revelação. Eu vou repetir: eu nunca vi ninguém pagar preço e Deus não se manifestar. Eu nunca vi alguém pagar preço e Deus. A gente está passando por uma geração que diz que vir na igreja em culto de frio é sacrifício. É mentira. Dia de frio a gente coloca um casaco, uma coberta e vem para a igreja e dá glória a Deus e dá aleluia. Dia de chuva não é sacrifício. É só colocar uma bota alpargata, uma capa de chuva e um guarda-chuva. A gente vai chegar molhado na igreja, mas não vai morrer. Vai dar glória a Deus e vai dar aleluia. Vir calor na igreja não é sacrifício. É só a gente vir com uma roupa mais leve, o pastor abrir a janela da igreja, a gente vai dar glória a Deus, aleluia. Vai tomar água e vai sentir a presença de Deus. Sacrifício é ir mais além, aleluia. Vou repetir: sacrifício é ir mais além. Sacrifício é chorar mais. Sacrifício é derramar mais lágrimas. Sacrifício é clamar mais. Sacrifício é bater. Sacrifício é chorar. Sacrifício é berrar. Eu quero perguntar nessa noite: quantos homens e mulheres vieram para pagar preço aqui nessa segunda? Quantos homens e mulheres vieram pagar preço hoje? Quem veio pagar preço, vem adorar. Quem vem pagar preço, põe embora o sono. Quem vem pagar preço, não fica de boca fechada. Quem vem pagar preço, vem para clamar. Então eu quero perguntar de novo: quem é que vem pagar preço hoje?
Jesus, hoje o Senhor encontrou um homem e uma mulher que veio pagar preço, Pai, nesse ambiente. Começa a derramar a tua glória sobre ele. Começa a derramar a tua glória sobre ela. Encha ela de poder agora. Encha ela de poder agora. Encha ela de poder agora. Aleluia, Senhor. Quando Moisés ele sobe em cima do monte, Moisés ele tem uma experiência que homem nenhum na terra teve. Moisés por 40, mais 40 dias, 80 dias, ele teve uma experiência de se tornar como um anjo. Os anjos no céu não comem, anjo no céu não bebe, anjo no céu não acessa o WhatsApp e nem o Facebook durante o culto. Eu nunca vi um anjo dormir no céu, oh aleluia. Eu nunca vi um anjo, irmãos, bocejar no culto. Eu nunca vi um anjo piscar. Eu nunca vi, irmãos, um anjo dormir, não. Lá no céu, os anjos 24 horas passam cantando santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Orando, calamachando, eu sinto a graça de Deus. Eu sinto a graça de Deus. Porque o anjo não pode ter a voz do Misael, porque ele é um espírito. Anjo não tem garganta, anjo, irmãos, não tem diafragma. Anjo nunca vai ter a voz que você tem, coral. Nunca vai ter a tua voz. Os anjos do céu passam 24 horas cantando a mesma coisa: santo, santo, santo. E Deus sentado numa cadeira, irmãos, fica maravilhado só com 3 palavras repetidas. Deus se alegra. Imagina a igreja. Imagina a igreja que tem diafragma. Olha, ela pegou o mistério. Imagina a igreja que tem garganta e tem um vasto vocabulário para dizer: hoje ele é santo, ele é poderoso, ele é glorioso, ele é majestoso. Vai pegar fogo hoje. Eu convido você a abrir a tua boca agora e gastar o teu vocabulário para Deus. Abre a tua boca e aqui em cima está todo mundo cheio. Levanta a tua mão e clama: Deus! Quem vem adorar o Senhor, começa a adorar aí agora. Começa a dizer que é santo, ele é poderoso, ele é glorioso. Orando, calamar, sende, cai, já chai. Araque, pega a mão da pessoa que está do teu lado. Chacoalha ele e fala: vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Incentiva ele, gasta o teu vocabulário aí. Diga para ele: para de ficar calado. Para de ficar mudo. Adore ao teu Deus. Adore ao teu Deus. Adore ao teu Deus. Adore a nuvem de glória descendo sobre a igreja. Quem está sentindo a presença de Deus? Quando Moisés, irmão, subiu em cima do monte, Moisés ficou 80 dias sem comer. Ficou 80 dias sem beber água. Ficou 80 dias, irmãos, não deu tempo nem de ele pegar o telefone celular, pastor Nelson, e mandar um WhatsApp, parou lá embaixo, não deu tempo. Não deu tempo de postar nada no Face. Não deu tempo de mastigar chiclete. Não deu tempo, irmão, de dormir. Não deu tempo de cochilar. 80 dias sem comer. 80 dias sem se alimentar. 80 dias sem fazer nada daquilo que é da terra. Oh, aleluia, tem gente que já está pegando o mistério aí. Irmão Jonas, como é que Moisés ficou 80 dias sem nada da terra? Sabe o que aconteceu? Quando Moisés chegou em cima do monte, eu não falei que Deus ia honrar aquele ancião de idade. Quando ele chegou com a bengalinha dele em cima do monte, diz a Bíblia que desceu uma nuvem. E essa nuvem é a nuvem de glória. E essa nuvem desceu em cima do monte e envolveu Moisés. Vou repetir de novo. Ela envolveu Moisés. Aquilo que era da terra não entrou na nuvem. Aquilo que era natural não entrou no sobrenatural de Deus. Como eu gostaria
essa nuvem agora. Descesse essa nuvem agora. E envolvesse essa igreja. Envolvesse essa igreja. Deus começa a envolver agora essa nuvem. Começa a envolver agora para essa nuvem. Desafio Luz do Vale. A nuvem desceu. A gente se envolve em tanta coisa. Tu te envolveu na horta hoje. Tu te envolveu no jantar. Tu te envolveu com a familiar. Tu te envolveu com teus amigos, amém? Mas chegou a hora de se envolver nessa presença. Deus! 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 Me envolve agora! Quem quer se envolver, vai se envolvendo aí. Tem gente que não quer, deixa ele. Tem gente que não quer, deixa ele. Eu quero a nuvem. Eu quero a nuvem. Eu quero essa nuvem. Aumenta tudo musical lá em cima. Aleluia. Aleluia. Quem vem para adorar, começa a adorar a Deus aí. Deus vai pegando aqui, Jesus. Vai pegando aqui, Jesus. Vai pegando lá, Jesus. Vai envolvendo a juventude. Vai envolvendo o homem. Vai envolvendo a mulher. Nessa nuvem, deixa eles. Rando corombiasi ando corobashe, ramando corobasuya mashe, anjorombiasi ando corobashe, ramando corobashe. Deus, eu sinto uma autoridade. Eu sinto uma autoridade. Eu sinto uma autoridade. Eu sinto uma autoridade. Deus, começa a descer essa nuvem. Venha pra quê hoje no culto? Venha pra te envolver, então te envolve. Venha pra quê na reunião hoje? Só pra olhar o pastor, não. Eu vim me envolver. Aleluia, aleluia, vou deixar você ficar envolvido nessa nuvem. Daqui a pouco eu vou voltar a pregar. Eu quero ver você envolvido nessa nuvem. Há muita coisa que te rodeia, diz o Senhor. Tem tanta coisa que te envolve. Tu vai ser envolvido hoje por algo maior. Algo maior vai te envolver hoje. Maior do que qualquer coisa que já te envolveu. É a nuvem de glória. Alai cai nele mandai cai azevaias. Assúria. Isaías, irmãos, ele era sobrinho do rei Uzias. Isaías, ele era sobrinho do rei Uzias. E logo encerra o pensamento. Isaías, irmãos, ele era sobrinho do rei. E como sobrinho do rei, era como se fosse, ele era primo do rei. Era como se entrasse hoje o parente do presidente da república para pregar. Não havia crivo na mensagem. Não havia, irmãos, uma análise da mensagem. É por isso que do capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías vai falar 6 ai dos que bebem, dos que saíram de casa em casa, do que fazem o mal, sábios aos próprios olhos, heróis do vinho. Isaías, ele vai pegando o dedo dele e vai apontando para as pessoas. Isaías vai olhando as falhas e os defeitos. É muito fácil, irmãos, eu entrar aqui hoje e achar os teus defeitos. É muito fácil analisar a tua vida, analisar o teu erro. É muito fácil analisar a tua queda. É muito fácil alguém te analisar. Difícil é viver a tua vida. Difícil é as pessoas viverem a nossa vida. É fácil julgar a tua família. É fácil julgar você. Difícil é viver a sua vida. Oh, aleluia, Senhor. Uzias, irmãos, na Bíblia Sagrada reinou por 42 anos.
Por 42 anos ele reinou com alegria, cheio de Deus. Aos 42 anos diz a Bíblia Sagrada de reinado que a soberba, o dinheiro, a prepotência tirou de Uzias o foco das coisas de Deus. Aleluia, E Senhor. Uzias, irmãos, pegou a lepra. A lepra, irmãos, é a hanseníase. A hanseníase, igreja, é uma bactéria que é chamada de lepra. A hanseníase, pastor Nelson, é uma bactéria que pega na pele e tira, igreja, as partes frias do corpo. Ela tira a orelha, ela tira a boca, ela tira a ponta dos dedos. Quem pegava lepra no Antigo Testamento morria de lepra. Há 2 leprosários, um perto de nós, na cidade de Viamão, que já foi fechado, e o outro é um leprosário de São Paulo. Quem pegava lepra não vivia, acabava morrendo. Quando eu olho para isso, esses dias eu aprendi algo. Lá em São Paulo, igreja, tem um leprosário em São Paulo, e a pessoa, quando chega em lepra, o médico corta um pedaço de bife de boi, de patinho, bife da vaca, e larga em cima da pele, larga em cima da bactéria, para retardar a morte da pessoa. A bactéria, irmãos, ela come a carne e volta a comer de novo o ser humano, até levar ele a óbito. É por isso, irmãos, que eu chego na igreja, eu dou glória a Deus, eu dou aleluia, eu levanto a mão, eu grito mesmo, eu sou meu perno. Jesus deu saúde para mim, deu saúde para você. E quem é grato a Deus hoje, pelo amor de Deus, levanta a mão e adore a Ele. Quem é grato a Deus? Oh, quem é grato a Deus pela água, quem é grato a Deus pela comida, quem é grato a Deus pela saúde nessa noite. Tem gente que hoje não agradeceu nem pelo pão, não agradeceu nem pelo ar, não agradeceu nem pelos olhos. Tem gente agora no Hospital Conceição que queria estar no teu lugar. Tem gente no Cristo Redentor que queria estar no teu lugar hoje, não pode. Então, se eu fosse você, eu adorava Ele e mostrava gratidão a Ele. Vou deixar a igreja adorar. Quem é grato, começa a adorar ao Senhor nessa noite. Orar. Uzias, ele cometeu algo que Deus não se agradou. Havia o rei, o sacerdote, o profeta. Uzias, ele faz o ato, ele é um rei, ele faz um ato de sacerdócio. E quando ele faz o ato de um sacerdote, Deus pune ele com a lepra. Preste atenção no que eu vou dizer. Uzias na Bíblia tem uma simbologia de altivez de espírito. Uzias na Bíblia tem uma conotação de uma pessoa soberba, de uma pessoa altiva. Uzias na Bíblia Sagrada representa o orgulho, representa, irmãos, o retrato de a queda de um homem e de uma mulher. Uzias na Bíblia Sagrada representa um homem ou uma mulher que não precisa de alguém, é autossuficiente. Aos 42 anos do reinado ele pega a lepra. 10 anos passa e a lepra leva Uzias à morte. Aleluia, Senhor. Como ele foi leproso e ele morreu leproso, Isaías, ele tem que acompanhar o seu primo do lado de fora dos muros de Jerusalém para participar do ato fúnebre. Morte, irmãos, é sinal de tristeza. Morte é separação da vida. Morte traz luto, traz depressão, traz choro, traz lágrima. Esses dias eu estou na cidade de Cachoeirinha e de repente meu pai me liga e meu pai fala: filho, tu vai ter que retornar para Alvorada amanhã, porque a tua tia acabou de falecer. A tia Sueli tinha 52 anos de idade, pegou uma infecção no seu joelho e aquela infecção levou ela à morte. Pastor, eu tinha ouvido falar, mas com os meus olhos eu contemplei pessoas querendo entrar para dentro da cova, pessoas querendo entrar para dentro do caixão e dizendo: não quero mais viver. Os meus tios dizendo: a minha vida acabou. A morte não é fácil. Quem sabe você entrou aqui hoje lutado, cheio de problema, cheio de lágrimas, cheio de dor, mas eu tenho uma palavra
palavra de Deus para a tua vida. O capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 de Isaías vai terminar hoje. E a gente vai entrar no capítulo 6 do livro de Isaías agora. É quando Isaías entrou dentro da igreja de Israel. E quando ele entrou dentro da igreja de Israel, ele olhou para o teto. Isaías olhou para o pastor, olhou para o cantor, Isaías olhou para o som, Isaías cumprimentou todo mundo, mas chegou no culto. O crente, irmãos, pode vir se arrastando, o crente pode vir chorando, pode vir em lágrimas, mas o importante é ele chegar aqui, o importante é ele entrar aqui, porque depois que ele entra aqui, Deus começa a mudar a história dele. Todo culto é a mesma coisa. A gente começa, irmão, de um jeito e Deus termina de outro. A gente começa adorando o Foi na Cruz e termina cantando Cassiano no grau do puro fogo e santo poder. A gente até entra calado, mas de repente a gente vai abrir a boca para adorar. Isaías passou e começou a adorar a Deus. Isaías começou a adorar ao nome do Senhor. Isaías começou a adorar, começou a dar glória a Deus, começou a dar aleluia. E como tem crente dando aleluia nesse culto, Isaías começou a adorar. E de repente Isaías saiu da terra, entrou numa dimensão diferente. E de repente Isaías abriu os olhos. E quando ele abre os olhos, Isaías já não viu mais o forro da igreja. Ele já não viu mais o zinco. Ele já não viu mais as tesouras de madeira. Isaías olhou e viu que Deus trocou o teto da igreja e botou o céu no lugar do teto. E Isaías viu o trono de Deus. E quando ele viu Deus sentado no trono, ele viu os querubins e serafins cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Irmão Jonatas, eu não entendi. Então coloque a mão nos teus olhos agora. Coloque a mão nos teus olhos. Coloque a mão nos teus olhos em nome de Jesus. Jesus quer te dar visão nessa noite. Esse culto não pode ser um culto normal. Essa reunião não é uma reunião normal. Naquele dia tinha um monte de gente dentro da igreja, mas só Isaías viu a glória de Deus. O culto pode dar cheio. O irmão do teu lado está até dormindo, ele está, mas você não. Você vai enxergar Deus hoje. Você vai enxergar a glória dele. Quem quer, pega! Isaías dobrou o seu joelho. E quando Isaías viu a glória de Deus, ele grita: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando eu era criança, eu achava, irmã Sônia, que a palavra lábios impuros era um homem que falava palavrão. Mas eu fui aprender no hebraico, e hebreu não fala palavrão, oriental não fala palavrão. Quem fala a palavra de baixo calão e o ocidente somos nós. A palavra lábios impuros na Bíblia significa um homem e uma mulher que não acredita mais em nenhuma promessa. Isaías está dentro da igreja e começa a orar: pastor Nelson, Deus me perdoa, eu estou dentro do desafio e não consigo enxergar mais nada, não vejo mais nada, não sinto mais nada, não creio em mais nada, não há promessa mais que eu creia. Mas Deus manda dizer que é hoje, é hoje. É hoje que ele vai te queimar. Levanta a tua mão que eu quero profetizar para encerrar a mensagem. A profecia, a promessa sobre a tua vida. Você não vai ficar aqui para sempre. Deus te espera lá fora. Ainda há projeto para ti. Ainda há promessa. Pega a promessa. Pega a promessa em nome de Jesus. A tua casa própria vai chegar. O ministério vai chegar. O casamento vai chegar. Deus vai restaurar a tua família. Oh, rabacanta, rabachaia. A porta ele vai abrir para ti. Não há crise econômica que se coloque de pé diante de crente com promessa. Deus tem promessa. A tua família não irá para o inferno. Deus vai salvar ela. Pega essa promessa. Quem crê em promessa, comece a adorar.
Oh, aleluia, dá um brado de vitória aí, em nome de Jesus. Comece a adorar quem tem promessa. Comece a adorar quem tem promessa. Comece a adorar quem tem promessa. O Senhor tem promessa para você. Ainda no ano de 2017, a promessa vai. A promessa vai. A promessa vai se cumprir sobre a tua família. Quem acredita começa a adorar Jesus. Aleluia. Começa a adorar Jesus desse lado aqui. Aqui começa a adorar Jesus. Eu quero profetizar porta de emprego para quem está me ouvindo também. Eu quero profetizar bênção para quem está me assistindo também. Tem promessa para você. Tem promessa para você. Tem promessa para você. E quem não crê vai ser queimado hoje. Até acreditar. Até acreditar. Isaías, quando viu a glória de Deus, ele gritou: aleluia! Isaías, quando viu a glória, ele gritou: de mim. Oh, aleluia! Vou repetir de novo, até perder a voz, não tem problema. Isaías, quando viu a glória de Deus, ele gritou: de mim. Orande calamassuriande calamaxandaraia. 6 ai, Isaías deu para a igreja. 6 ai ele deu para os outros, mas o 7º ai ele deu para ele. E o 7º ai matou os dias que estava dentro dele. Oh, o Misael já pegou o mistério, aleluia. O pastor já pegou o mistério aqui em cima. Eu vou repetir de novo. O 6 ai foi para os outros. O 7º ai foi para ele e matou os dias que estavam dentro dele. Quer ver a glória de Deus? Mata os dias hoje. Quer ver a glória de Deus? Mata os dias hoje. Oh, aleluia. Não, eu estou na igreja, eu não vou dar glória a Deus porque é muito novo pregando. Ei, cuidado que os dias podem estar vindo dentro de ti. Ei, eu não gostei do coral. Ei, cuidado que os dias podem estar vindo dentro de ti. Eu não vou ofertar nessa obra. Cuidado que os dias estão vindo. Mata ele hoje. Mata ele hoje. Mata ele hoje. Para ver a glória dele agora. Já. Quem quer ver a glória de Deus nessa noite? Se coloque de pé, quem quer ver a glória. Para ver a glória tem que matar os dias. Para ver a glória tem que matar a soberba. Para ver a glória tem que matar o orgulho. Meu Deus! Pega na mão da pessoa que está do teu lado, pega na mão dele. Pega na mão dela, diga: mata os dias aí. Oh, aleluia. Mata essa soberba aí, crente. Mata essa arrogância aí. Mata a falta de humildade. Me deixa a glória te pegar. Irmãos, aqui em cima a coisa está quente. Aqui em cima desse altar a coisa está quente. Aqui em cima a coisa está fervendo. Eu não sei aí. Aqui está pegando fogo a coisa. Meu Deus. Fala pro teu irmão para Deus se manifestar na tua vida. Fala para ele, para Deus se manifestar na tua vida. Deus tem que remover muita coisa. Tem que remover os dias de ti. Oh, aleluia. Coloca a mão na cabeça dele, ajuda ele. Isso aqui é uma igreja. Diga para Deus, está removendo os dias aí. Deus está removendo coisas para te ver a glória de Deus. Deus te trouxe a esse lugar para fazer ai, meu Deus, não está sentindo quem não quer, não está sentindo quem não quer, não está sentindo quem não quer. Ora, bacalabaxa,
encerrar a mensagem. Repita comigo, Isaías profetizou 39 capítulos em liberdade. Grite comigo, em liberdade. Isaías profetizou 39 capítulos e encerra a mensagem. 39 capítulos olhou para o passado. Aleluia! E por 39 capítulos da sua vida ele profetizou livre. Aleluia, Senhor! Ao 39º, Manassés prendeu Isaías. Aleluia! E isso acabou. Glória a Deus! Aleluia! Acabou tudo para ti. Eu vou voltar de novo, irmãos, que eu gosto disso. Ele profetizou 39 capítulos. 39 capítulos livre. Ao 30º, mas eu vou repetir de novo. 39, irmãos, passado. 39 de história antiga. Ao 39º, o livro fechou e o rei prendeu ele. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quem sabe você chegou aqui hoje no 39º capítulo da tua vida? Aleluia, Senhor! Quem sabe você entrou hoje no 39º capítulo da tua vida? Glória a Deus! E olhar para o passado traz lágrima. Olhar para o passado traz dor. Olhar para o passado traz tristeza. Eu costumo dizer que olhar para o passado é olhar para um álbum de fotos antigo e a gente se lembrar de quem amava e não ama mais, de pessoas que estavam ao nosso lado e hoje são nossos inimigos, de pessoas que nos amavam e hoje não amam mais, de pessoas que nós amávamos mas morreram, que a morte levou, que a doença levou. Esses dias eu fui na cidade de Urubici, em Santa Catarina, e entrei na casa de uma irmã e eu olhei um quadro lindo. O quadro era uma foto de um helicóptero em cima de uma fazenda, lindo, lindo. E eu disse, irmã, que coisa mais linda. Se eu soubesse que as minhas palavras iriam estragar o meu final de semana, eu não teria aberto a minha boca. Ela leu, Jonatas, essa era a fazenda minha e do meu esposo, mas ele morreu e perdemos tudo. Perdemos o gado, perdemos as ovelhas, perdemos as galinhas, não sobrou mais nada. Quem sabe você entrou hoje nessa reunião e você começa a olhar as páginas antigas da tua vida. Então te lembra daquele filho que não está mais aqui porque morreu, da filha que morreu. Tu te lembra daquele divórcio que destruiu a tua vida. Lembra daquele marido que foi embora, daquela esposa que foi embora, daquela noiva que te abandonou no altar, daquela namorada que foi embora, daquele emprego que você tinha e perdeu, da família que você tinha e ela foi perdida, dos carros que você tinha e tu perdeu, dos bens materiais que você tinha e a vida te levou. Oraste, Aleluia, Senhor! da saúde que você tinha e a vida te levou ela. E o diabo vem no teu ouvido dizendo, olha, vai morrer assim, vai morrer no 39º, vai morrer nesses capítulos antigos e de história passada, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, vem me ajudar aqui, aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Aleluia, pega a Bíblia aqui, Isaías. Deus foi lá na masmorra falar com Isaías. Isaías está preso, fica aí, Isaías, ajoelhado aí. E de repente, irmãos, a glória de Deus, ela foi lá. Porque Deus vai em lugares que o homem não vai. E Deus foi debaixo do trono de Manassés falar com Isaías. E Deus mandou Isaías colocar de pé com Isaías. Aleluia! Por 39 capítulos, tu olhou para trás, Isaías. Por 39 capítulos, tu olhou para a história passada de Israel. Acabou, Isaías, os capítulos antigos. Tu vai virar de costas, Isaías, porque eu tenho 27 capítulos novos. Eu tenho 27 coisas novas. Eu tenho uma visão nova. Eu tenho coisa nova. Eu tenho coisa nova. Eu tenho. Venha da mão direita ao céu, aleluia. Venha uma profecia de Deus. Deus manda dizer para ti que tem coisa nova chegando sobre a tua vida. Tem mais 27 capítulos que Deus vai escrever a partir de hoje. Há uma caneta de ouro que desce agora. Há uma caneta de ouro que desce agora.
nova. Está escrevendo coisa nova. Quem quer dar um pulo aí na cadeira? Quem quer começar a adorar a Ele? Quem quer promessa? Quem quer páginas novas aí pra frente do altar? Quem quer página nova, vem correndo pro altar. Eu não queria, não sei quem desses bancos, se fosse possível. E outra, aleluia, vem correndo a esse altar. Calamas. Larande queremando onde levasuriande. Israel vai começar a louvar o nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Meu Deus. Meu Deus. O meu Deus está escrevendo coisas novas hoje. O meu Cristo desce nessa noite com uma caneta de ouro. Criança. Olha só. Disseram pra você não vai dar certo. Passam perto de você e falam é só mais um. Mas um sonhador pelo caminho é mais um que vai andar sozinho, derrotado. Mas não te viram pela madrugada clamar, não te viram adorando a Deus no seu lugar. Duvidaram das promessas do Senhor na sua vida, mas Deus marcou o dia. Oh meu Deus, você vai entrar e todo mundo vai dizer o que foi que aconteceu. Olha o que Deus vai fazer na tua vida. Olha, escute. Nem parece aquele crente que com fé dizia a gente, minha história vai mudar. Quem te viu passar na prova, quem te viu vai ver agora. O Senhor te... Quantos recebem aí, levante a mão. Chega de andar provado, hoje chegou o dia. Mas chora, chegou a alegria. Saiba que o fracasso nunca é eterno. Deus está por perto, Ele tudo vê. Nessa caminhada Ele vai na frente. Seu canto, seu gemido, Ele compreende. Seu pensamento Deus consegue descrever. É só Jesus pra te entender. Se a porta pra você não se abriu, por tanto tempo você insistiu, lutou contra dificuldades, fingiu não enxergar maldades, foi escolhido por Deus. Quantos crê no poder de Deus, a promessa dele aqui nesse lugar? Mas não te viram pela madrugada clamar, não te viram adorando a Deus no seu lugar. Duvidaram das promessas do Senhor na sua vida, mas Deus marcou o dia. Você vai entrar e todo mundo vai dizer o que foi que aconteceu. Nem parece aquele crente que com fé dizia a gente, minha história vai mudar. Quem te viu passar na prova, quem te viu vai ver agora o Senhor te exaltar. Chega de andar provado, chegou o dia. Pare de chorar, chegou a alegria. Saiba que o fracasso nunca é eterno. Deus está por perto, Ele tudo vê. Essa caminhada Ele vai na frente.
carnal das escolhas, escolhido por Deus, escolhido por Deus, escolhido. Você é escolhido por Deus aqui nessa noite.